Olá a todos, meu nome é Adson, eu sou estudante da Univesp do Polo de Arujá. Eu sou do grupo 13 da turma 2. E hoje a gente vai apresentar o nosso projeto integrador, que tem por título Reforço Escolar, uso de metodologias ativas para o aprendizado de matemática com foco em regras de potenciação. Antes de dar início, eu gostaria de apresentar os integrantes do grupo. Daniel, Deise Maria, Elisângela Alves, Felipe Yudi, Guilherme Pecorari. Kátia. O nosso trabalho ele foi construído utilizando metodologias ativas. As metodologias ativas elas são estratégias de ensino que buscam a autonomia e a participação do aluno em sala de aula, fazendo com que o próprio professor se torne coadjuvante, porém ainda um alicerce para o aluno, quando precisa sanar dúvidas ou coisas do tipo. E mesmo que utilize como alicerce, a ideia base é que torne o aluno independente e mais autônomo, tanto quanto participativo, pois assim nós damos protagonismo ao aluno utilizando as metodologias ativas. Com o objetivo geral, nós buscamos alternativas para o processo de aprendizagem de matemática, onde a gente buscava reter a atenção do aluno para que ele não ficasse desmotivado ou até mesmo frustrado com a própria matéria. Como objetivo específico, nós buscamos reforçar o conhecimento em potenciação. Dessa forma, que foi com que a gente tratou, a partir de uma pesquisa que nós fizemos dentro de sala de aula, onde a maioria dos alunos demonstrou dificuldade especificamente nesse conteúdo de matemática. Com isso, queremos minimizar essa dificuldade, aplicando esses processos, esses conteúdos, e assim, dando ênfase e trazendo um foco do educando para o aprendizado. Delimitação do problema. O educador da disciplina de matemática da turma do segundo ano do ensino médio relatou sobre a falta de interesse de alguns educandos em aprender matemática. Com a mensuração das respostas dos questionários, a análise de todo o contexto e levantamento bibliográfico, foi optado pelo tema Reforço Escolar, uso de metodologias ativas para o aprendizado de matemática, com foco em regras de potenciação. O que reforçou a delimitação do tema é o gráfico demonstrado aqui, ou seja, como a grande maioria, 71%, desgostar de matemática, mas tem dificuldades de aprender, talvez a falta de interesse deles na disciplina seja devida à dificuldade de aprender. Na opinião da maioria, 71% desgostar de matemática, mas tem dificuldade de aprender. 18% desgostar e tem facilidade de aprender. E 12%, apesar de não gostar, entende que é importante. Para entender o grau de dificuldade com disciplina de matemática, foram sugeridos alguns conceitos. Nessa questão, os alunos poderiam optar por mais de uma opção. Os conceitos foram mensurados em ordem decrescente para facilitar a análise e ter como referencial qual o conceito trabalhar. Os resultados seguem na tabela a seguir. No geral, todos os conceitos são importantes, e apesar de polinômios ser o conceito atribuído por eles, optamos por potenciação e radiciação, que foi tema sugerido pelo educador. Porém, devido ao tempo disponível e ao tamanho do conteúdo, optou-se para esse projeto criar um plano de aula com abordagem só para o tema potenciação, suas regras e propriedades. O trabalho ele tem como fundamentação teórica a teoria do desenvolvimento, né, conhecida como teoria do desenvolvimento construtivista, preconizada por Levi-Vygotsky e Jean Piaget. Né? Não tem como a gente não falar de metodologias ativas sem a gente falar de construtivismo. Mas o que seria o construtivismo? Né? É uma forma da pessoa aprender através da interação com outras pessoas e também com o meio em que ela atua. Né? E a gente falando um pouco de matemática, né, foi desde o século XVIII, a matemática ela começou a ser ensinada através principalmente do método expositivo. Né? Então, né, com a acessão da internet nos anos 90, essa nova geração, né, que a gente conhece como geração Z, né, ela é muito mais conectada. Né? A internet ela tem muito conteúdo, né? E ela não tem limites. O tamanho, a quantidade de informações que ela pode armazenar é infinita. Né? A gente está falando de uma era de inteligência artificial. E para a escola, passar o conteúdo de matemática sem ser na maneira tradicional. Né? Daí, lembra quando eu falei do construtivismo? Do construtivismo surgiram, né, foram um dos focos da metodologia ativa. Esse projeto integrador engloba as seguintes matérias estudadas nesse semestre: didática, avaliação educacional da aprendizagem e psicologia educacional. Didática
consiste em técnicas de estudar, e isso nos auxiliou muito na prática. Também tira aquela imagem de que a escola é um prédio e que as aulas precisam ser mais expositivas. A didática, ela nos traz isso, em que a sala de aula pode ser qualquer ambiente. A matéria de avaliação educacional da aprendizagem teve 2 pontos marcantes no nosso trabalho. O primeiro foi para a gente ter uma ideia de como que estava a sala de aula. A segunda parte dessa avaliação formativa foi para saber se nós conseguimos atingir os nossos objetivos propostos com o plano de aula. A matéria de psicologia educacional teve papel fundamental na elaboração do plano de aula, porque a psicologia permite que a gente trabalhe com ambientes externos e internos. E isso nos ajudou. De que forma que nos ajudou? Para que a gente pudesse pensar em algo mais dinâmico, para que não ficasse tão cansativo e desmotivador, já que a maioria dos alunos trabalham. Metodologia. Fundamenta-se esta como uma pesquisa-ação, pois é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema. Ao iniciar o projeto, procurou-se diversificar as opções de unidades escolares e das séries. Para tanto, foram visitadas algumas escolas na cidade de Arujá e Itaquaquecetuba. Das instituições visitadas, 3 deram resposta positiva para a participação, e a escola estadual, situada em Arujá, foi escolhida. Os instrumentos utilizados para o levantamento de dados foram imersão na realidade da instituição escolar, entrevistas com a coordenação e educador responsável pela turma. Para entender o perfil dos educandos, suas expectativas e dificuldades, houve a aplicação de um questionário para eles. Com a mensuração das respostas, a análise de todo o contexto e levantamento bibliográfico, foi definido para esse projeto a aplicação de reforço escolar, utilizando metodologias ativas. Definido o que seria abordado na aplicação do PI, o plano de aula que a priori seria colocado em prática em 3 aulas, precisou ser alterado, pela disponibilização de apenas 2 aulas. Com a definição do tempo e do dia para a aplicação do projeto, foi preparado o material que seria utilizado, e assim o plano de aula pode ser colocado em prática no dia 11/5/2023. A solução inicial para essa PI foi idealizada conforme esse cronograma. O plano de aula deveria ser aplicado em 3 dias. O primeiro dia de aula, expositiva, de potenciação, recordando as propriedades, bem como as suas regras. Passar um vídeo curto para melhor ilustrar a matéria e, após toda a explicação, formar grupos, onde cada grupo terá 1 ou 2 membros para melhor auxiliar nas dúvidas e também compartilhar informações com seus colegas de grupo. Acredita-se que com essa divisão os educandos falem mais e se sintam mais à vontade em fazer perguntas. Depois de sanar todas as dúvidas dos educandos, será proposta uma atividade de fixação, contendo alguns exercícios no qual deverão ser resolvidos em grupo e com a mediação dos integrantes do grupo do PI. No segundo dia, como a escola conta com uma sala de jogos com bastantes variedades, muito deles desenvolvido pela MP, que é Materiais Pedagógicos e Matemática Divertida, esses jogos educativos eles são relacionados à matéria. Lá vai ter o geoplano, Uno matemático, roleta matemática, jogando com álgebra e entre outros. E no terceiro dia, para buscar o maior entrosamento da sala, os integrantes de PI iriam aplicar uma atividade em grupo onde os educandos poderão se avaliar. As atividades será desenvolvida em forma de desafio. Os grupos iriam utilizar os exercícios mais elaborados para desafiarem os outros grupos. Levando em consideração o que o grupo pretende desenvolver em sala de aula e a dificuldade dos educandos, foram escolhidos os jogos Uno Matemático e Roleta Matemática. O Uno Matemático é um jogo pedagógico de carta, onde as regras são parecidas com a do Uno tradicional. Tendo também a possibilidade dos educandos e educadores usarem a criatividade para a criação de novas cartas. No Uno Matemático, ao invés de ter somente o número, as cartas possuem contas envolvendo operações básicas como a radicação, potenciação, multiplicação e adição, no qual o resultado é um número natural.
A roleta matemática também é um jogo pedagógico sobre probabilidade. Ele é inspirado nas roletas de tabuleiro dos cassinos e tem o objetivo de ensinar não somente probabilidade, como também múltiplos e divisores. Na aula expositiva do dia 11 de maio, houve a apresentação da equipe do projeto integrador, explicando as regras da potenciação e suas propriedades. Após a aula, exibimos um vídeo com a questão e sua solução passo a passo, aplicando os conceitos e regras da potenciação. Em seguida, os educandos receberam materiais de apoio e foram divididos em 4 grupos, sendo auxiliados por pelo menos um mediador do projeto. Porém, a intervenção dos mediadores ocorria apenas em caso de dúvidas dos educandos. Durante as atividades em grupo, eles responderam a perguntas sobre potenciação e ajudaram colegas com dificuldades. A proposta era aplicar jogos como Uno Matemático e Roleta Matemática, mas devido ao tempo limitado, apenas as regras do Uno Matemático foram explicadas e uma partida foi jogada. Um desafio de perguntas e respostas foi realizado de um grupo para o outro, incentivando assim a participação e o protagonismo dos educandos. A avaliação dos educandos considerou critérios como valorização do conhecimento prévio, participação nas discussões em sala de aula e entrega dos exercícios e participação no jogo. Os formulários de avaliação, incluindo a avaliação do grupo, a avaliação individual e dos educandos, a avaliação dos educandos pelos mediadores e a avaliação do educador para a equipe do projeto. As notas variaram de 0 a 5, onde de 0 a 2 indicavam que os critérios não foram atingidos, de 3 a 4 indicavam que os critérios foram atingidos e os 5 indicavam que os critérios foram completamente atingidos, e a média recebida foi de 4,5. Uma pesquisa realizada ao final da aula revelou que 50% dos educandos preferiram os jogos educativos, enquanto os outros 50% gostaram mais da explicação dos mediadores. Surgindo da necessidade de contornar a falta de interesse dos educandos e as lacunas de aprendizagem causadas pela pandemia, especialmente com as regras de potenciação, o projeto integrador foi direcionado aos educandos do 2º ano do ensino médio do período noturno de uma escola estadual, onde buscamos soluções para superar as dificuldades específicas. O projeto fundamentou-se na transição do ensino de matemática, destacando a importância de abordagens flexíveis e interativas, alinhando-se aos princípios do construtivismo, valorizando a interação sociocultural na aprendizagem. A abordagem com metodologias ativas visou aproximar a matemática dos educandos, com a estimulação no raciocínio lógico-dedutivo e promovendo o protagonismo entre educandos através de atividades e jogos. O plano de aula aplicado obteve resultados positivos no reforço do conteúdo de potenciação, com participação ativa e compreensão básica dos educandos. Em resumo, o projeto buscou ressignificar o ensino de matemática, tornando-o mais significativo e motivador, auxiliando os educandos a superarem dificuldades e encorajando-os a adotarem metodologias ativas em suas práticas pedagógicas.